Para falar do líder do Campeonato Brasileiro, fala do Fogão, irmão. Azevedo, e quando não é na técnica, tem que ser na raça, na vontade. E foi desse jeito que o Botafogo conseguiu arrancar o empate em 2-2 com o Santos ontem na Vila Belmiro. Um empate importante que dá mais um ponto ao Botafogo e sobe para 11 a vantagem para o vice-líder Grêmio na tabela de classificação do Brasileirão. O Santos fez 2-0, sendo o segundo aos 36 do segundo tempo, mas o Botafogo não se entregou, buscou o primeiro gol aos 38 através do Tiquinho Soares, o 11º gol dele no Brasileirão, artilheiro isolado, e o segundo aos 42, numa cabeçada forte do Adrielson, sem chances para o goleiro Vladimir dos Santos. O time ainda teve a chance por 2 oportunidades de fazer o gol da virada, mas acabou desperdiçando com o Carlos Alberto e com o Felipe Sampaio. Um pontinho muito comemorado pelo técnico Bruno Lage. Ele chega aqui no Papo 2 para comentar sobre a identidade do time e para fazer um breve resumo do desempenho da sua equipe na tarde de ontem. Exatamente aquilo que eu disse no dia da apresentação e que quando eu estava a ver o jogo em casa e que mexeu comigo, eu não me recordo agora o adversário, o Tiquinho marcou o gol e a equipa juntou e rezou junta e isso mexeu muito comigo. E eu senti isso, senti um enorme poder coletivo. E foi isso que a equipa fez e nós até quando estava 1-0, nós estamos já a preparar a entrada do Carlos para a direita, para abrir o jogo, porque já estávamos a jogar com 2 pontas de lança em Cunha, queríamos meter um homem mais lá e sofremos um gol em contramão. Mas depois a equipa voltou a ter reação. Acho que o primeiro gol é uma jogada fantástica, com um trabalho muito bom dos 2 pontas de lança e a equipa acreditou sempre e como você disse, podia ter virado o jogo. E acho que resume-se a isso, é mais um ponto na caminhada do Botafogo. Tá aí, portanto, o técnico português Bruno Lage, que não lamentou o empate, mas sim valorizou esse ponto conquistado com muita garra pelos seus comandados. 2 pontos negativos merecem ser destacados. O primeiro deles é o cartão amarelo recebido pelo Adrielson no segundo tempo. Esse cartão tira o jogador da próxima partida contra o Coritiba no próximo domingo no estádio Newton Santos. Com isso, o Felipe Sampaio deve ser mantido para a partida de domingo ao lado do Vitor Cuesta, que retorna de suspensão. E a outra notícia chata foi a lesão do atacante Luiz Henrique. Ele deixou o campo no final do primeiro tempo após cair de mau jeito e ter machucado o ombro direito. Ele deixou o campo chorando e depois foi visto com uma tipóia no banco de reservas. Ele vai passar por exames para saber a gravidade dessa lesão e pode ser mais um desfalque para a partida do próximo domingo. A gente fica na expectativa da recuperação do Eduardo, que não jogou na tarde de ontem por conta de uma lesão no tímpano. Ele vai ter uma semana livre para poder se recuperar e estar à disposição na partida contra o Coritiba no próximo domingo. Valeu, Azevedo? Valeu sim. Rodrigo Brandão trazendo informações do Botafogo, que ontem conseguiu realmente uma reação que é elogiável, por pouco não consegue sair da Vila com 3 pontos, hein, Gabriel? O Botafogo tropeçou e eu acho que conseguiu sair pelo menos mentalmente fortalecido do jogo, porque buscou o empate de uma forma inacreditável. O Santos fez 2-0, restavam ali 8 minutos para terminar o tempo regulamentar. Ou seja, 37 minutos, se não for tão ruim de conta. Olha só o cenário, você toma um segundo gol já na reta final do jogo. Praticamente entrega pra Deus, né? Praticamente pensa, perdi a partida. E o Botafogo consegue uma reação nos minutos finais. O Santos fez muita cera na segunda etapa. Tivemos um período de acréscimos de 11 minutos. O Botafogo, antes mesmo dos 90, já havia conseguido empate. Foi para os acréscimos com o Santos completamente assustado, desnorteado com a loucura que virou o jogo. E por pouco o Botafogo não conseguiu uma virada. Eu vou analisar o todo, eu não posso avaliar só o final do Botafogo. Claro. O final foi muito bom. O todo não foi legal. Eu acho até que o Bruno Lage ontem apostou numa formação com 3 volantes, sem o Eduardo lesionado, infelizmente não jogou.
Faz muita falta, né? Faz muita falta. O Eduardo qualifica muito o último passe. Eu tenho só combatido esse raciocínio de um Botafogo extremamente dependente do Eduardo. Não pode. O Botafogo não pode ser refém nem do Tiquinho, nem do Eduardo. Por mais que eu considere que, junto com o Perry, com o Adrielson, eles formam ali uma espinha dorsal, jogadores essenciais dentro do cenário do Botafogo. Mas não pode também, assim, perder o cara por um jogo e ficar tão desnorteado. O Botafogo até começou bem o jogo, é bom a gente salientar isso. Taticamente se impôs sobre o Santos, mas faltou a tal qualidade para infiltrar na área, para dar o último passe, para finalizar. O jogo ele se define na parte técnica. Taticamente você pode ter toda a organização do mundo e a parte tática é de fato muito importante, o coletivo é muito importante, mas é a parte técnica que vai refinar teu último passe, tua finalização para você de repente vencer o jogo. E faltou isso. O Santos se reorganizou, conseguiu um gol no contra-ataque e mudou o panorama do jogo. E o Botafogo se perdeu e eu acho que o Bruno Lage realizou até boas alterações, Azevedo. Eu vi muita gente reclamando, eu achei as alterações dele boas alterações corajosas para quem estava perdendo o jogo. Eu só acho que ele demorou um pouquinho em algumas alterações. No final do primeiro tempo, ele foi obrigado a tirar o Luiz Henrique lesionado para colocar o Vitor Sá. Funcionou muito bem porque o Vitor Sá esteve atuando num nível melhor que o do Luiz Henrique. Inclusive, o Vitor Sá participa do primeiro gol do Botafogo, um jogador muito importante pela esquerda. E ele volta do segundo tempo, Bruno Lage, com Segovinha na vaga do Júnior Santos, que já é a substituição padrão do Botafogo desde os tempos do Luiz Castro, foi assim com o Cláudio Caçapa, o Bruno Lage só seguiu o mesmo roteiro. Ele começa a surpreender a partir dos 20 do segundo tempo, quando ele tira o Danilo Barbosa e ao invés de colocar um meio ofensivo, um cara para qualificar o passe de repente, ele enfia o Janderson, que é mais um centroavante, e monta uma dobra de homens de área junto com o Tiquinho Soares, em tese com o Tiquinho saindo um pouco mais. Até funcionou no lance do primeiro gol, porque o Janderson faz a parede, serve o Tiquinho Soares para reduzir a contagem. Mas não sei se, assim, essa substituição foi legal, mas de repente já caberia ali a entrada de um meia um pouco mais refinado, um pouco mais qualificado. E ele só vai fazer isso no finalzinho do jogo, com a entrada do Lucas Fernandes na vaga do Tietê, e ele tira o de Plácio e coloca o Carlos Alberto na lateral direita. Isso ampliou muito o volume ofensivo do Botafogo, os gols saíram nesse meio tempo, o Botafogo quase virou. Então as alterações até fizeram bem ao Botafogo. Eu só acho que ele foi um pouco conservador com relação ao tempo de jogo. Se ele antecipa algumas alterações, se ele antecipa a entrada do Janderson, se ele antecipa a entrada de um meia, ou até do Carlos Alberto, ali pra faixa de 20, 30 minutos, de repente o Botafogo teria iniciado uma pressão anteriormente e nem teria sofrido um segundo gol. Claro que eu tô trabalhando aqui dentro de um cenário hipotético, mas gostei das alterações. Só acho que ele errou um pouquinho no time, e isso fica de lição pro próximo jogo. E talvez, né, cara, por ele estar chegando agora, né, ainda tá avaliando o grupo que tem, né, então é compreensível, né? Eu acho que tem uma virtude legal no Botafogo no jogo de ontem, Deus. Assim, se recusou a perder, né, cara? Impressionante. Um jogo que indicava a derrota, que não seria nenhum absurdo também. O Botafogo tá muito tempo invicto, tá numa grande sequência, mas se recusou a perder. E eu vou ficar com esse copo meio cheio, entendendo que algumas coisas precisam ser melhoradas pro jogo contra o Coritiba. Bom, rapaziada, tá falando sobre isso aqui. A Lívia Lima, segundo tempo do Botafogo foi bem diferente do primeiro tempo, que o time tava apagado. O Paulo Pirro, boa tarde. Força do Botafogo e força do time campeão. E força do time campeão, exatamente. Vamos lá, rapaziada, o Leanderson. Cheguei, boa tarde. Botafogo testando meu coração. Graças a Deus tá tudo certo. Segue o vice, porque o campeão do primeiro turno chegou. O Fora Braz aqui tá dizendo, é o Rodrigo Prado. Santos morto, Timeco. Vamos lá, a rapaziada. O Rogério Monteiro faz uma ponderação. Fala aí, Azevedo, eu acho que o Bruno Lage escalou o meio-campo errado. Era pra entrar com o Diego Hernandes no lugar do Eduardo. O meio-campo estava pesado e preso. Ele poderia ter começado sim com o meia. O Botafogo já havia tentado uma formação com 3 volantes numa ausência do Eduardo lá no jogo contra o Cuiabá, ainda com o Luiz Castro, e não deu certo. E dessa vez, para ser bem justo com o Bruno Lage, eu acho até que no início o Botafogo tomou conta do campo de ataque, a formação teve um bom funcionamento, mas faltou de fato o último passe, e aí o Diego Hernandes poderia ter sido uma boa opção. Mas vamos lá, o Diego Hernandes sequer foi lembrado para entrar no segundo tempo, então pelo visto, pelo menos na cabeça do Bruno Lage nesse momento, o Diego Hernandes não está capacitado a exercer a função. O André tá dizendo que o Eduardo faz muita falta nesse time, mete bola no Chiquinho toda hora. O Márcio Castro, aí tá secando, né? O Botafogo voltando à normalidade, contagem regressiva para perder a liderança. O Anderson Azevedo, boa tarde. Cantarelli, narração épica no segundo gol do Botafogo. Brilhou mais uma vez o Cantarelli, né, cara? Tem a galera que tá no estúdio, assim, trabalhando junto, tem que dar uma segurada. Já falei pra os caras, dar uma segurada. O Pedro Dias, Lucas Fernandes, subindo de produção.
E volta do Gabriel Pires bem. diminui essa dependência do Eduardo, diz ele aqui. Então, que bom que... Qual o nome, desculpa? É o Pedro Dias. Que bom que o Pedro falou sobre isso, porque o Eduardo vinha tendo um substituto que vinha mantendo bom nível, que era o Gabriel Pires, que teve um período de lesão. E o Lucas Fernandes, ano passado, chegou a ser esse terceiro homem do meio de campo, o cara do último passe. Esse ano, infelizmente, não atravessa um bom momento. E tudo isso acabou dando uma complicada também na reposição. O Botafogo tem peças no elenco para substituir o Eduardo. Mas o momento, com uma peça lesionada e a outra, de repente, não vivendo uma grande fase, acabou complicando um pouco a vida do Bruno Lage. Talvez por isso ele tenha optado pela formação com 3 volantes. O Alexandre Afonso tá por aqui, olha. Botafogo mostrou força mesmo numa tarde que o time não jogou bem. Mostrou força de campeão. Bruno Fischer. Bruno Lage errou ao mexer no Tietê. Acabou com camisa meia dúzia. Então, eu não sei se eu concordo tanto que ele mexeu na posição do Tietê. Eu acho que quando ele entra com 3 volantes, da forma que ele entrou, ele meio que aplica uma espécie de revezamento para ver quem encosta mais no ataque, substitui em tese o Eduardo. E o Tietê, pela dinâmica que possui, tem a tendência a entrar um pouco mais na área do adversário. Claro, fica meio que uma responsabilidade em cima do Tietê, mas eu acho que a ideia do Bruno Lage era fazer uma espécie de revezamento com o Marlon Freitas e Tietê encostando um pouco mais e o Danilo Barbosa um pouco mais travado, mas de fato não funcionou. Botafogo. Tá dando pra ver? Vamos falar do líder. Tá dando pra ver? Tá longe. Daí tá dando pra ver. Tá distante. Ficou mais perto agora. Ficou perto? É. Aí tá dando pra ver. Botafogo, o líder do Campeonato Brasileiro. Melhor time do Brasil. Mas perdeu um ponto. E daí? 2. Daí? Não, um ponto. Perdeu 2 pontos, pô. Não, ponto da distância pro segundo colocado. Desculpa, entendi errado, perdão. Eram 2, agora são 11. Sim. E daí, Vitor Coelho? O importante é ser o líder na 38ª rodada. Meu. Aí. E outra, jogou bem. Daqui a pouco eu vou defender o Botafogo aqui. Jogou bem. Não concordo. Teve um amigo nosso aqui que falou: empatou graças a chuveirinhos na área. Não viu também o jogo, não concordo. amigo nosso. Não viu. Mas não acho que o Botafogo tenha jogado bem, não. Jogou bem. Jogou bem. Vamos ouvir o Rodrigo Brandão, depois a gente comenta. Depois eu falo. Rodrigo Brandão, manda aí. Cantarelli, vamos continuar repercutindo o empate de ontem do Botafogo diante do Santos na Vila Belmiro em um 2-2, um empate que tinha tudo para se transformar em uma vitória heróica, porque o Botafogo teve chances de fazer o gol da vitória nos minutos finais daquela partida. Esse empate foi o primeiro empate do Botafogo em 16 rodadas, era a única equipe que ainda não havia empatado. Foram 13 vitórias e 2 derrotas até o jogo de ontem. E esse empate só veio depois de uma mudança de postura dos jogadores. Depois de um primeiro tempo muito ruim, eles voltaram melhores para a segunda etapa e graças também às mexidas feitas pelo técnico Bruno Lage. Uma dessas mexidas foi a entrada do atacante Janderson, que entrou e jogou ao lado do Tiquinho Soares no comando de ataque. E foi dele o passe para o primeiro gol da partida, gol do Tiquinho Soares, que manteve o Botafogo vivo na busca pelo empate. E por que eu estou falando do Janderson especificamente? É porque o jogador vem ganhando cada vez mais chances com o técnico Bruno Lage, que vem gostando das atuações desse jogador. Tanto é que dos últimos 4 jogos, em 3 deles, o Janderson participou dando assistências ou marcando gols. No jogo de ida contra o Patronato na Argentina, ele deu uma assistência e fez um gol. No jogo da volta, ele deu assistência para o gol do Luiz Henrique. E ontem, mais uma vez, ele voltou a dar assistência para o Tiquinho Soares marcar o primeiro gol do Botafogo. É um jogador que vem ganhando a confiança do treinador. E o técnico Bruno Lage chega falando sobre as qualidades desse jovem atacante do Glorioso. E o Janderson, eu não conhecia, ele deu uma resposta muito boa no último jogo em casa que nós fizemos, e era exatamente isso, era fazer as corridas nele, fazer ali corridas muito fortes no Messias, porque ele tem chegada forte e era importante. Agora também meteram ali um homem com ele e também metê-lo em dificuldade. E a equipa fez isso na perfeição, baixar o Che para ligar e tentar procurar furar os espaços da linha defensiva. E às vezes isto faz parte do futebol, vocês sabem, a ideia é boa e não resulta, e hoje resultou, e por isso é que eu reforço. Acho que foi o nosso primeiro gol, é muito bem trabalhado, e é muito bem trabalhado na área. Temos 2 pontas de lança e um miúdo, mas com esta maturidade ali, estar de frente para o outro ponta de lança encostar, é realmente de classe, e da esquerda que todo aquilo potencial que ele tem, se possa ir
evidenciar e realmente ser um jogador de futuro no Botafogo. Tá aí, portanto, o Bruno Lage se referindo ao miúdo Janderson, que no português aqui do Brasil significa garoto. Embora o Janderson não seja mais tão garoto assim, completou 24 anos em maio desse ano. Ele, que é natural de São João de Meriti, surgiu no Angra dos Reis, passou pelo Duque de Caxias, teve depois uma passagem pelo futebol do Maranhão até ir para o Bahia de Feira, onde foi artilheiro do Campeonato Brasileiro da Série D do ano passado e foi mais uma descoberta do departamento de scout do Glorioso. Valeu, Cantarelli! Valeu, Rodrigo Brandão, com as informações do Botafogo. Você é miúdo, Vitor Costa? Não, eu já tenho quase 30 anos, já não sou mais miúdo. Não é miúdo, não? Não. Miudinho? Cara, a galera que joga futebol manager conhece esses termos, né? Miúdo. O jovem jogador promissor, ele era chamado de miúdo maravilha. Miúdo maravilha, nós gostamos de você. Taratata. Você não é miúdo, então, Vitor? Não, já passei da idade já de ser Já miúdo. cresceu. Já. É. Já se perdeu. Já se perdeu. O Janderson entrou bem, tá, Cantarelli? E ele foi bem também contra o Patronato. É. Só que assim, eu ainda acho que o Botafogo precisa de um reserva pro Tiquinho. O Tiquinho jogou mais ou menos no final do jogo, tava sentindo, né? Não tava 100%. Terminou o jogo, fez gol, tudo mais, mas ele precisa de um reserva Gol de confiável. quem sabe. Sim, mas ele Gol de quem precisa de sabe. um reserva confiável. Não concordo com você, acho que o Botafogo se desorganizou depois do gol sofrido. Achei. Depois? Não nem tempo. Ah, do segundo, do primeiro. No primeiro. Ah, ok. Se desorganizou depois desse gol Depois do sofrido. segundo ele organizou. Então, não é que organizou. Conseguiu, na base da marra, da imposição técnica, empatar o jogo. Porque é melhor. Técnica. Sim, porque é melhor. Tecnicamente foi a virada do Botafogo. Mas o Botafogo não fez um bom jogo. Não foi isso. O Botafogo pode mais, porque quando o Flamengo fez 3-2 lá no Santos, Não. todo mundo ficou criticando a atuação do Flamengo. Não, Aí você tá passando pano pro Botafogo, que empatou, Pra pô. criticar o Botafogo, eu acho que o Lage errou na escalação inicial. Mas não tem outro meia também, cara. Os caras estão machucados, pô. Voltou de lesão. começar com o Segovinha, pelo menos eu começaria. No meio? Não, no lugar do Júnior Santos. Que de novo não jogou nada, eu acho que ele vai ser o titular. Segovinha também não jogou nada, Cantarelli. Mas razoável. Mas ele tem um passe um pouquinho mais qualificado. É, mas a recomposição dele não é boa. Mas não precisava. Não precisava, o Botafogo tomou 2 bolas nas costas, cara. Porque o Felipe Sampaio deu condição no primeiro gol. Vamos lá, sobre a situação da defesa. Já era uma preocupação minha. Ele inverteu os lados, né? Ele colocou o Adrielson pra jogar do outro lado. Sim. Pra jogar na esquerda. E o Adrielson claramente estava desconfortável jogando por ali. Mas ele dá 2 carrinhos estabanados nos 2 gols. Mas a falha no primeiro gol, na minha visão, Não, Avenida Sampaio. Rolou uma avenida ali. A falha no segundo gol é do Marçal, Mas que erra 2 lances com a bola dominada. Mas o Adrielson dá um carrinho juvenil que não deveria ter dado no primeiro gol e repete no segundo. E são praticamente esses aí os ataques do Santos. Não, mas vence quem faz mais gols, Cantarelli. Tudo bem. Não concordo, não acho que o Botafogo tenha jogado bem. Não tô preocupado ainda, acho que tem muita coisa pra acontecer. Tem gente aí, além do comentarista de react de comentarista, agora tem o comentarista de react de técnico. Teve gente pegando a reação do Bruno Lage que não comemorou o gol, falando, comentarista de react de comentarista. Tem um comentarista. Então, porque tem um comentarista aqui nessa rádio, que ele já falou várias vezes que ele torce pro Botafogo, mas ele fica sofrendo hate de uma galera aí, porque ele não solta um morteiro dentro da cabine quando sai o gol do Botafogo. Não fica batendo na mesa, não solta aí tem um uma comentarista bomba. de react Aí tem o perfil do ouvinte, que é o comentarista de react de comentarista, que fica falando que ele não vibrou e tudo mais, fica questionando isso. Aí o Bruno Lage não vibrou no segundo gol do Botafogo e criou-se o comentarista de react de técnico. Assim, a galera tá tentando encontrar pelo e ovo, né? A galera tá tentando encontrar uma situação. Não tem. Ou tem? Não, Depende. claro que não. Não, depende de nada, Cantarelli. Não tem. Depende de nada, não, irmão. A galera tá tentando encontrar, cara, uma crise que não existe. O Botafogo ainda tem uma pontuação considerável na liderança. Agora, dizer que jogou bem, eu vou discordar de você. Acho que o Botafogo fez um mau jogo. Jogou bem, foi seguro. E mesmo assim quase ganhou o jogo, né? O Felipe Sampaio... mereceria ter ganhado o jogo. Se o Felipe Sampaio fizesse mais aulas com a Ari Borges lá da seleção feminina, né? Teria feito o gol de cabeça, né? Cabeceou mal pra Dedé, o Felipe Sampaio. Ari Borges braba, hein? Sim, brabíssimo. Braba. O Brasil vai lutar pelo título, hein? Tomara. Hat-trick hoje, hein? Começou bem, vai lutar pelo título.